os novos poderes da Gomu Gomu no Mi colocou Luffy em outro patamar de força, mas quais serão os limites dos seus poderes? Já deu para notar que mesmo antes de Luffy despertar os seus poderes da Hito Hito no Mi, ele já tinha a capacidade de criar fogo com seus punhos, como já vimos ele fazer ao usar o Red Hawk. Ele também tinha a capacidade de se mover no ar e agora com as novas habilidades de sua Akuma no Mi, ele pode transformar as pessoas e os objetos em borracha, além também de poder fazer as coisas ao seu redor passarem a sofrer uma espécie de efeito cartoon. Mas se vocês acham que para por aí, vocês estão muito enganados, pois agora, mostrando que os poderes de Joy Boy não têm limite, Luffy simplesmente segurou um raio com suas próprias mãos. E dessa forma ele prova que a Hito Hito no Mi de fato é uma Akuma no Mi de um deus, mas não o deus do trovão, nem mesmo o deus do fogo, mas sim o deus do sol, aquele que veio para trazer a liberdade para todas as pessoas. Salve família, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje eu vou falar sobre o episódio 1073 de One Piece. E a Toei estava faltando adaptar apenas 12 páginas do capítulo 1046. E eles fizeram isso, concluiu todo o capítulo 1046 nesse episódio. Não é que foi um episódio incrível, minha nossa, que grande episódio. Afinal de contas, os episódios que estavam vindo aí antecedendo ele estavam sendo episódios incríveis, mas ainda assim esse episódio também não deixou a desejar. Foi bastante legal, principalmente por causa da cena de Luffy segurando aquele raio em sua mão, algo que deixou muita gente curiosa pensando como é que Luffy conseguiu fazer isso. Então, eu vou tentar explicar aqui um pouco a respeito e resenhar bastante com vocês. Por isso, já deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal para não perder o melhor conteúdo de One Piece. Vamos tentar bater pelo menos 100 likes nesse vídeo para poder ajudar e fazer com que ele seja um pouco mais divulgado para a galera que curte One Piece. Agora chega de enrolação, vem com o pai e lá vamos nós! O título do episódio 1073 é Sem Saída, uma cena infernal em Onigashima. O episódio começa com Kaido dizendo para Luffy que ele não poderia perder aquela batalha, afinal de contas ele já perdeu muitas coisas. Nesse momento ele está se referindo aos seus comandantes Yonkou que já haviam sido derrotados e também os seus soldados que estavam dentro do castelo. Kaido então parte para cima de Luffy e acerta ele com vários golpes usando a sua clava. Porém, por mais que Luffy receba esses golpes de Kaido, ele consegue fazer com que o seu corpo assuma a mesma forma da clava de Kaido nos locais que ele é acertado. Podemos ver então que Luffy resolve contra-atacar e acerta Kaido com uma sequência de golpes incríveis. Vemos então que Luffy cai para um lado e Kaido cai para o outro. E nesse momento podemos ver que tem fumaça subindo para o topo do castelo de Onigashima. E até mesmo aquele buraco por onde Luffy tinha passado que havia no topo do castelo está coberto pelas chamas. É nesse momento que Kaido fala para Luffy que os companheiros dele que estão dentro do castelo vão acabar se tornando cinzas queimados pela chama. Luffy então diz para Kaido que ele confia em seus companheiros e parte para cima dele novamente. Kaido então usa um ataque cortante para tentar acertar Luffy, mas Luffy consegue desviar esticando as suas pernas. Essa cena me lembrou muito do desenho e do filme do Máscara, onde ele fazia muito esses tipos de coisas, de esticar as suas pernas para desviar de alguma coisa. Acaba logo com ele! Atira nele! Você me acertou, parceiro. Acertei. Luffy então tem uma ideia e resolve ir em direção ao céu. Então família, temos 3 curiosidades bastante legais aí já nesse começo desse episódio. Primeiro, com Kaido percebendo que os seus subordinados tinham sido derrotados. Eu acredito que ele deve ter notado que a presença do haki deles deve ter sumido. Então dessa forma ele conseguiu distinguir que King, Queen e Jack haviam sido derrotados. E eu achei isso aí bastante legal. Outra coisa que eu achei bastante interessante, que já tinha mostrado no episódio passado, é com Luffy se adaptando aos golpes da Bágua de Kaido. O ponto mais interessante
que mais pra frente a gente vai poder comentar a respeito dele, é com relação ao topo do castelo de Onigashima pegando fogo. Então quer dizer que nem por ali nenhum outro personagem que esteja embaixo dentro do castelo conseguiria tentar fugir ou escapar de dentro do castelo. Então são 3 coisas bastante legais no começo desse episódio. A cena muda e podemos ver o topo do castelo de Onigashima, onde Chopper acaba encontrando Otama, Nami e Zeus. E uma conversa bastante legal inicia entre eles, afinal de contas eles estão tentando escapar do castelo que está em chamas. Eles até mencionam que Zeus poderia usar sua chuva para tentar apagar o fogo, porém Zeus não é capaz de apagar tamanho incêndio. Então galera, outro ponto legal que foi mostrado aí é que Zeus ele é capaz não só de usar o raio, como também de usar chuva. Continuando dentro do castelo de Onigashima, vemos vários personagens aparecendo nesse momento. Os piratas de lava estão carregando Beppo, afinal de contas ele é uma espécie de urso polar e o castelo está pegando fogo, então ele não consegue se manter de pé. Vemos Robin e Brook está preocupado mais com o seu afro do que com o castelo pegando fogo. E então agora os 2 personagens que vão mitar nesse episódio acabam aparecendo, Jinbei e Raizou, e eles têm um plano para apagar o fogo do castelo de Onigashima. Vemos também que Sanji está cercado por várias geishas e ele nem está preocupado em passar cantada em nenhuma delas. Ele está mais preocupado com o incêndio que está rolando, afinal de contas ele quer salvar a vida de todas. Nessa cena aí eu fiquei pensando, por que Sanji não carrega todas as geishas e usa o Geppo para tentar escapar de dentro do castelo de Onigashima, afinal de contas tinha um buraco enorme na frente dele? E a resposta deve ser pelo fato de sua batalha contra a Queen ter desgastado bastante ele, ter deixado ele bastante fraco. Então provavelmente ele não deve ter forças para conseguir tentar ir para o topo do castelo de Onigashima carregando todas elas. Chegamos então nas 2 cenas mais engraçadas desse episódio. Primeiro, podemos ver Apu conversando com o Number Ibi, e ele quer que Ibi meio que se sacrifique para ajudá-lo, mesmo que Ibi tenha que perder um braço. Porém, Ibi responde da seguinte forma: Ibi, é a única coisa que ele sabe falar. Outra cena engraçada também agora aparece mostrando o Sop tentando salvar Kiemon e Okiko das chamas. E ele usa um Midori Bushi Sprinkler para tentar apagar o incêndio. Porém não adianta de nada, é muito fogo para pouca água. Outra cena legal é mostrada com Frank carregando Zoro. Sim, ele conseguiu salvar Zoro de cair do penhasco. Porém agora ele precisa escapar do incêndio que está tomando o castelo de Onigashima, senão pode acabar dando ruim para ele e para o próprio Zoro. Tem alguns figurantes que estão correndo atrás deles pedindo ajuda. E por falar em figurantes, podemos ver agora os Minks também preocupados com o incêndio. E eu só queria adicionar uma cena extra aí nessa cena, porque no mangá ficou um pouco diferente. Afinal de contas, aquele gorila Mink, ele acaba perguntando quem foi que começou esse incêndio. Já no anime não ficou dessa forma, essa frase não existiu. Porém, eu queria lembrar para vocês que quem começou esse incêndio no castelo de Onigashima foi o Kazebo, criado por Kanjuro a pedido de Orochi. A cena volta para Jinbei e Raizou. Raizou então diz que acumulou 20 anos de água de banho de Zunisha, selando em seu pergaminho. Afinal de contas, ele queria estar preparado para qualquer tipo de incêndio, pois ele já tinha passado por algo parecido quando Kaido atacou pela primeira vez. Depois que Raizou libera a água do pergaminho, Jinbei então usa sua habilidade para controlá-la e assim mandar por todos os pontos por dentro do castelo de Onigashima. Essa cena foi bastante legal, principalmente porque podemos ver Raizou e Jinbei imitando ao mesmo tempo. Ainda mais que Raizou foi bastante inteligente acumulando toda essa água de banho de Zunisha. Por mais que seja uma água salgada, água do mar, ainda assim vale a pena para apagar o incêndio que está acontecendo dentro do castelo. Foi bastante legal mesmo ver todo isso aí, todo o processo, ainda mais que Raizou já tinha passado por algo parecido da outra vez que o castelo de Onigashima havia sido incendiado por Kaido. Então, Raizou mitou demais, venhamos e convenhamos, e Jinbei também, já que ele pôde controlar a água e mandar para todos os locais dentro do castelo, assim apagando todo o incêndio. A cena muda e então podemos ver um pequeno momento entre Yamato e Momonosuke. Yamato diz para ele que ele tem que criar as nuvens flamejantes para evitar que a ilha de Onigashima caia sobre o país de Wano. Principalmente porque Kaido está se enfraquecendo e a qualquer momento a ilha pode cair.
Vemos então que Momonosuke fica bastante preocupado, afinal de contas ele ainda não consegue fazer isso. Então galera, nesse momento que a gente critica Momonosuke pelo fato dele não ter conseguido fazer nada até agora, a gente sabe que ele é uma criança, porém Otama conseguiu imitar muito mais do que ele. Eu tô esperando chegar o momento que ele consiga sim criar essas nuvens flamejantes para que eu chegue aqui e fale: Momonosuke, nunca critiquei, mas por enquanto eu vou criticar sim. E então chegamos no momento final, no ápice do episódio, aquele momento em que Luffy consegue ir até o céu e simplesmente segurar um raio com suas próprias mãos, e então ele volta em direção a Kaido. Mas aí vocês me perguntam, como é que Luffy conseguiu segurar um raio usando as suas mãos? Então galera, não tem muito segredo, afinal de contas Luffy é feito de borracha e o raio não afeta o seu corpo. Dessa forma ele teve essa facilidade para segurar o raio com suas próprias mãos. Mas aí tem aquele detalhe, será que Luffy transformou o raio em borracha e por isso ele conseguiu segurá-lo? Não, dá para notar aí na cena que o raio continua envolto por energia. Então a todo momento que Luffy estava segurando o raio estava coberto de energia, então dessa forma ele não transformou o raio em borracha. E aí fica aquela curiosidade, já que o episódio acabou assim, será que Luffy vai usar esse raio para atingir Kaido? Infelizmente a gente vai ter que esperar um pouco para saber disso, porque semana que vem vai ter um episódio de recapitulação das batalhas de Luffy contra Kaido. Não veremos a continuação desse episódio conforme acontece a continuação dos capítulos do mangá. Então o jeito agora é esperar pelo menos 2 semaninhas para poder saber o que vai acontecer nos próximos episódios, ou então você vai ler o mangá, mas eu acho que melhor você esperar o episódio, assistir de qualquer forma, porque vai vir algo bastante legal nesses episódios que estão vindo por agora. De qualquer forma galera, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Infelizmente isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.